Ó, nós vamos estudar os produtos notáveis. Mas antes de a gente começar aqui, notáveis vem de notável, algo notável. Então, esse nome notáveis aqui, ele está indicando a nós que esses produtos que a gente vai estudar, eles aparecem muitas vezes. Então, várias vezes, quando nós estivermos fazendo cálculos com letras e números, né, os cálculos algébricos, vão aparecer produtos notáveis, beleza? Por isso que eles se chamam notáveis, porque eles costumam aparecer muitas vezes. E esse nome produtos aqui, ó, produtos ele tem a ver com multiplicação, o resultado da multiplicação. Quando você tem aqui, por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6, não é isso? O 2 ele é chamado de fator, o 3 é chamado de fator, só que o 6, que é o nosso resultado aqui da multiplicação, ele é chamado de produto, entendeu? Então, quando eu falo produtos notáveis, são resultados de multiplicações que aparecem muitas vezes quando nós trabalhamos com álgebra, tá bom? Com contas que têm letras, beleza? Aí o primeiro produto notável que nós vamos falar é esse daqui, ó, o quadrado da soma de dois termos. Esse é o primeiro. Hoje nós só vamos trabalhar com ele. Então tá aqui, ó. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Aqui o número A, né, a letra A, que pode ser um número qualquer, ele é o nosso primeiro termo. Esse Bzinho aqui é o nosso segundo termo. Então, o quadrado da soma de dois termos. Olha só, o quadrado de alguma coisa, por exemplo, 3 ao quadrado, é a mesma coisa que 9, né? Mas nós podemos também escrever assim, 3 vezes 3, certo? Que dá 9. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo. A mesma ideia aqui, ó. Se eu tenho esse valor ao quadrado, nós podemos escrever assim, a mais b vezes a mais b, certo? Só que para resolver essa multiplicação aqui, nós podemos utilizar a propriedade distributiva. Como é isso? Eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, e vou multiplicar por esse. Também vou pegar ele e vou multiplicar por esse. Depois eu vou pegar esse aqui, multiplicar por esse. E também esse com esse. Ou seja, todo mundo aqui vai multiplicar com todo mundo que está aqui. Então, ó, a gente vai ter o seguinte. Olha só. A vezes A é A ao quadrado. Nós temos aqui, ó, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado, tá bom? Agora, A vezes B. Vou colocar aqui mais A vezes B. Eu posso escrever simplesmente AB, sem o pontinho aqui de multiplicação, tá bom? Pode colocar ou não. Beleza, peguei o A, multipliquei com todos esses carinhas aqui. Agora, eu vou pegar o B. Vou colocar aqui mais, né? Aí, B vezes A. Olha só, B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Né? Tanto faz você multiplicar 2 vezes 3, como 3 vezes 2. Né? O resultado não vai alterar, aqui vai continuar sendo 6. Entendeu? Então, eu vou escrever já assim. Ó. Então, B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Tá bom? Aí agora, B vezes B dá B ao quadrado. B ao quadrado. Aí, olha só. Eu tenho aqui esse valor AB e tenho também aqui esse valor AB. Então eu posso juntar esses dois aqui, posso somar, né? Vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes AB, né? Porque aqui eu tenho um AB e tenho outro AB. Então vai ficar 2AB mais B ao quadrado. Então aqui ó, já não dá mais para a gente desenvolver, beleza? Porque não sei quem é o A, não sei quem é o B, então eu paro aqui. Então, olha só, daqui, quando nós desenvolvemos, aplicamos a propriedade distributiva, chegamos aqui e finalmente terminamos de desenvolver esse quadrado aqui, tá bom? Então, olha só, eu sempre, isso aqui sempre vai acontecer.
sempre esse formato vai se repetir quando eu estiver calculando o quadrado da soma de dois termos. Sempre o resultado aqui, ó, eu já poderia guardar isso, que o resultado dessa operação seria o quadrado do primeiro termo, né? Mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Então vai ficar 2a vezes b mais o quadrado do segundo. Entendeu? Então, ao invés de a gente fazer todo esse processo aqui, ó, separar, fazer a distributiva, somar esses dois aqui e chegar até aqui, nós já poderíamos direto, né, de cara, sair daqui e escrever assim, tá bom? Então, essa é a ideia de nós estudarmos produtos notáveis. Porque como eles aparecem muitas vezes, é interessante, é importante a gente guardar isso daqui, entendeu? Para nos ajudar a resolver as contas com mais facilidade. Então, essa é a ideia de a gente estudar produtos notáveis. Então, olha só, eu coloquei aqui, em palavras, né? O que a gente fez. O quadrado da soma de dois termos, que é esse daqui, é igual ao quadrado do primeiro termo, né? Mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? É um textão, né? Mas é legal você guardar isso daqui para você fazer com mais facilidade as contas. Vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui x mais 5 ao quadrado. Nós vamos desenvolver aqui esse quadrado, tá bom? Olha só, nós vamos utilizar aquela regra. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo aqui? É x, né? O segundo termo é 5. Então vai ser o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. 2 vezes x vezes o segundo, que é 5. Mais o quadrado do segundo, que vai ser aqui 5 ao quadrado. Olha que fácil, pessoal. Então aqui nós temos o seguinte. X ao quadrado, eu vou repetir aqui embaixo. X ao quadrado. Aqui eu estou multiplicando 2 vezes x vezes 5. Eu posso simplesmente multiplicar aqui 2 vezes 5 dá 10, né? Então vai ficar 10x. Tá? E quanto é 5 ao quadrado? Cuidado, não multiplica 5 vezes 2, vai estar errado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, tá bom? Que dá 25. Então aqui, ó, nós paramos. Aqui eu tenho 3x mais 5 ao quadrado. Perceba que aqui, ó, quem é o meu primeiro termo? Ó, o primeiro termo aqui é o 3x, é isso tudo. E o segundo termo vai ser o 5, tá bom? E o que diz a regra? O primeiro termo ao quadrado. Então, como o primeiro termo é 3x, vai ficar 3x, isso tudo aqui, ó, ao quadrado. Tanto 3 como x, beleza? Porque eles dois aqui são o nosso primeiro termo. Mais duas vezes o produto do primeiro termo, que é 3x, né? Vou colocar aqui entre parênteses. Não precisava, mas vou colocar 3x pelo segundo, que é 5, tá bom? Mais o quadrado do segundo, que aqui é 5 ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só. 3x ao quadrado, quando eu tenho isso daqui, ó, 3x, isso tudo ao quadrado, tem uma propriedade que nós vimos de potência, que eu posso escrever isso aqui assim, ó, 3 ao quadrado vezes, né, x ao quadrado, tá bom? Esse 2 aqui ele pode passar por 3 e para o x. Quando eu estiver multiplicando, tá bom? Como eu estou multiplicando aqui, eu posso fazer isso. Quando nós estivermos somando, nós não podemos fazer isso, né? Vai estar errado. Então, ó, 3x elevado ao quadrado vai ser 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Que é 3 vezes 3. Vai ficar 9x ao quadrado. Aí aqui, vamos multiplicar os números primeiro. Ó. 2 vezes 3 vezes 5. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Vai ficar 30 aqui, vezes x, né?
mais 25. Okay? E aqui eu já paro, porque aqui não tem como mais desenvolver. Tá bom? Quem é o nosso primeiro termo aqui? Ó, o primeiro termo é aquele que vai estar antes do sinal de mais. Entendeu? Esse aqui, isso tudo. Então, olha só, vamos lá. Nosso primeiro termo aqui, então, é 4y. Então, a regra diz o seguinte, vai ser o 4y, isso tudo aqui ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. O segundo termo aqui é 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Mais o quadrado do segundo. O segundo aqui é 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, isso tudo ao quadrado. Então, aqui é só a gente resolver. Ó. Lembra que eu falei lá, né? Quando eu estou multiplicando, vai ficar aqui o seguinte, vai ficar assim, né? 4 ao quadrado dá 16 e y ao quadrado. Aqui 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes meio, ó, quando eu multiplico 8 vezes meio, é a mesma coisa que multiplicar esse vezes 1. E aqui embaixo sempre vai ter 1, ó, vezes o 2. Vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. Isso. Então, 2 vezes 4, 8, vezes meio, 4. Vai ficar mais 4 vezes o y, tá bom? Mais o meio ao quadrado. Meio ao quadrado, ó, é a mesma coisa que meio vezes meio. Isso. Então, vai ficar... Eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ficou, então, 1 quarto. E aqui, nós terminamos de desenvolver essa parte, beleza? Agora, esse último exemplo aqui, ó. Vamos fazer essa letra D. Quem é o primeiro termo aqui? É x sobre 2. Então, vai ser o x sobre 2 ao quadrado. Então, o x sobre 2, isso tudo ao quadrado. Mais, aí, duas vezes o primeiro, que é x sobre 2. Vezes o segundo, né? Que é 3y. Então, agora, ó, mais o quadrado do segundo, que é 3y. Né? Então, vai ficar 3y, isso tudo ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui é só a gente resolver um pouquinho. Ó. Lembrando de novo, né? Quando eu tenho assim, por exemplo, 3 dividido por 5, isso tudo ao quadrado. Eu também posso passar esse quadrado tanto para o 3 como para o 5. E escrever assim, 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Entendeu? É o que a gente vai fazer aqui. Isso daqui é a mesma coisa que x ao quadrado e também o 2 ao quadrado. Bom, mais, aí agora, esse 2 eu cancelo com esse 2, ó, posso cancelar. Vai ficar o quê? 3 vezes x vezes y. Vezes x vezes y. Bom, mais 3y ao quadrado, a mesma coisa. Eu posso passar esse 2, esse quadrado aqui para o 3 e o y também, né? Vai ficar 9y ao quadrado. Beleza? E aqui a gente poderia escrever assim ainda. Deixa eu apagar. Isso aqui é igual x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Entendeu? Então eu posso escrever assim. Ó. 4 mais 3xy mais 9y ao quadrado. Tá bom? Então não tem segredo, pessoal. Basta seguir essa regra. Tá bom? Se você esquecer, não, professor, eu esqueci essa regrinha. Então você não tem problema. Você lembra disso daqui, ó. Esse quadrado aqui é a mesma coisa que isso. Você pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Aí você aplica a distributiva e você consegue chegar no resultado da mesma forma. Só que demora mais, né? É mais trabalhoso. Tranquilo? Vamos falar agora um pouco sobre a representação geométrica desse resultado aqui. Imagina que eu tenho esse segmento, esse pedaço aqui de reta, de medida A. Vamos dizer que a medida dele vale A. Se eu pegar uma régua e medir aqui, ele tem medida A, tá bom? E esse daqui tem medida B. Nós podemos formar um quadrado. De lado A mais B, tá bom? Então nós podemos formar aqui, ó, se a gente quiser, um quadrado
de lado A mais B. Quem é A mais B? Para saber o tamanho desse lado do meu quadrado, basta pegar esse segmento aqui e juntar com esse daqui, ó. Então, olha só, vamos fazer aqui. Então, vamos lá, vou pegar esse A aqui, ó, esse pedaço, colocar aqui. Vou pegar esse B também e vou colocar aqui do lado. E vou juntá-los, ó, colocar um no final do outro. Então, olha só, nós temos aqui, quando nós juntamos esse com esse, nós vamos ter um lado, um segmento, né, que mede A mais B. Essa é a medida A mais essa medida B. É como se você pegasse uma madeira de medida de 1 metro e tivesse outra lá que medisse 2 metros. Se você conseguisse juntar as duas, você ia ter uma madeira que vale, né, 3 metros. Tá bom? 2 mais 1, né? Você somou. Então, se eu juntar esses dois, eu vou ter um lado aqui de medida A mais B. Beleza? Então, nós podemos formar um quadrado cujo lado mede A mais B. Para formar o quadrado, basta nós desenharmos aqui. Deixa eu ver se consigo desenhar. E vou pegar o outro. Vou colocar ele aqui também. Tá bom? Esse quadrado que a gente formou aqui, ó, ele tem lado de medida A mais B. Porque esse pedacinho aqui mede A, nós vimos, né? E esse pedacinho aqui mede B. A mesma coisa aqui, ó. Esse pedacinho mede A. E vou colocar de vermelho, esse pedacinho aqui mede B. Certo? A mesma coisa, esse pedacinho aqui mede B. Esse aqui mede B. E esse daqui, né? Deixa eu colocar assim. Ele também mede B. Certo? E aqui, esse mede A. E esse mede A. Qual é a área desse quadrado? Só para relembrar, né? Quando nós tínhamos um quadrado de lado, sei lá, de lado x, e esse lado aqui mede x também, esse lado vai medir x, esse lado vai medir x. A área do quadrado é o lado ao quadrado. É a medida do lado ao quadrado. Ou seja, a área desse quadrado aqui, ó, seria x ao quadrado. Ou se você quiser ver assim também, a base vezes a altura, né? X vezes x, que é x ao quadrado, entendeu? A mesma ideia aqui, ó. A área desse quadrado vai ser o lado ao quadrado. Só que o lado desse quadrado aqui, ó, é A mais B. Então, será A mais B ao quadrado, tá bom? Mas, por outro lado, nós podemos achar a área de outra forma. Imagina que a gente dividisse aqui. Vamos dividir esse quadrado assim. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, pontilhada, até aqui, tá? Dividir aqui. Vou dividir aqui também, tá? Ligando esses pontos aqui, beleza? Essa área aqui, ó, total desse quadrado, pode ser decomposta, né, em áreas pequenas, né? Essa área aqui, ó, mais essa, mais essa, mais essa, entendeu? Se eu somar esse pedaço aqui, mais esse, mais esse, mais esse, eu vou obter a área total que eu tinha antes, certo? Qual é a área só desse quadradozinho aqui, ó? Esse quadradozinho aqui é lado vezes lado, não é isso? O lado, esse quadrado aqui, ó, tem lado A. Então a área dele vai ser A ao quadrado. Já esse quadradozinho pequeno aqui, ó, que foi formado, ele tem área lado ao quadrado, né? Mesma coisa. Então vai ser B ao quadrado. Já esse retângulo que foi formado aqui, ó, ele tem área, para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, não é isso? Então a área desse retângulo aqui é base, que é A, vezes B. Entendeu? A mesma coisa aqui, a gente tem um retângulo. Então a área desse retângulo vai ser A vezes B. Ou seja, se eu pegar cada um dessas figuras aqui e somar, eu vou ter a área total do quadrado. Então vamos fazer isso. Ó. Vou pegar essa região aqui que mede A ao quadrado, mais essa daqui que mede AB, mais essa daqui que também mede AB, mais essa daqui que mede B ao quadrado. Organizando isso, a gente vai ter A ao quadrado mais 2 vezes AB, né? Mais B ao quadrado. Ou seja,
Por um lado, a área é igual a isso, e por outro, a área é igual a isso. Então, nós podemos igualar essas duas coisas. Logo, nós vamos ter isso aqui, ó, que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado, certo? Então, essa aqui, ó, é a representação geométrica desse produto notável aqui, que é o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Você pode imaginar dessa forma aqui, né? Beleza? Como um quadrado que tem lado medindo a mais b. Aí você consegue também chegar nessa expressão aqui, tá? Esse a ao quadrado aqui, ó, seria essa área. Esse b ao quadrado seria essa área aqui, né? E o 2ab seria essa mais essa, beleza?